Oi, eu sou Cláudia Honorato. E eu, a Márcia Cardoso. Hoje estamos gravando o segundo episódio de Iabás Mulheres de Fé, aqui na Tenda Espírita Boiadeiro, Sete Campinas. Para entrevistar a mãe de santo, Magnólia do Molu. Vamos comigo. Vamos? Olá, estamos iniciando o segundo episódio de Iabás Mulheres de Fé. Hoje estamos com a mãe Magnólia do Molu. Bom dia, mãe, sua bênção. Bom dia, Pai Molu, abençoe e bênção. Eu me chamo Mãe Magnólia do Molu e estou muito grata com a presença de todos vocês aqui na minha casa de axé. Nossa, a gratidão é toda nossa, minha, da Márcia, da nossa equipe. E vamos começar? Sim. Quem é Mãe Magnólia do Molu? Mãe Magnólia do Molu é uma mulher negra, sofrida, porém feliz e grata por tudo que a religião fez na minha vida, por tudo que eu consegui até aqui. Assim, eu vim de uma família muito humilde, eu sou baiana, fui rejeitada quando criança pelos meus pais e tive uma trajetória de vida muito difícil. E hoje eu estou aqui, realizada, feliz e muito grata. A trajetória da senhora no meio religioso foi complicada? Foi difícil? Hoje, depois de tantas coisas que com certeza a senhora passou até chegar aqui, como que a senhora resume? Sim, foi complicado porque eu mesmo compliquei, na verdade, porque eu não aceitava a minha religião. Primeiro eu fui para a católica, depois eu fui para o evangelho e não me encontrava em lugar nenhum. E tive que passar por um processo muito difícil de saúde, né, para aceitar. Na verdade, eu fui escolhida e eu não queria aceitar. E tive que passar por um processo muito difícil, mas valeu a pena. Eu digo que valeu a pena, que a minha espiritualidade, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, a senhora tem casa aberta, né? A senhora veio da nação de Queto. Quito. E com quantos anos a senhora... Na verdade, eu comecei na Umbanda. Tudo começou na Umbanda. E nada disso aqui foi programado. As coisas foram acontecendo, aí chegava uma pessoa no meu portão pedindo socorro e eu entrava em desespero porque eu não sabia o que fazer. E, assim, quem é da religião sabe que os nossos guias, eles estão todo o tempo conosco, eles falam conosco, eles mostram em sonho. E o meu guia, o meu mentor espiritual, falava assim: você só precisa te dispor e deixa o resto que eu faço. E assim eu fazia. A pessoa chegava e eu ficava assim um pouco nervosa, né? Mas daí dava tudo certo. Quando eu chegava em mim, muitos chegavam aqui carregado. Quando eu chegava em mim, a pessoa já estava andando, já estava de pé. E eu comecei num espaço ali na minha varanda, eu não tinha esse espaço aqui. E um dia o meu mentor espiritual chegou e disse assim: avisa para minha menina que ela vai ter o espaço para ela trabalhar, para ela cumprir a missão dela. E as coisas foram acontecendo. E hoje eu olho assim, às vezes eu nem acredito. Eu falo, meu Deus, como assim? Como que aconteceu, né? Tão rápido. Sim, foram acontecendo, né? Lógico, tem muitas lutas, muitas dificuldades, vem mesmo para testar nossa fé, para nos fortalecer. E foi assim que tudo começou. E aí as coisas foram acontecendo, pessoas foram buscando a casa, e eu, cada dia que passa, eu peço mais sabedoria, porque nós somos seres humanos, né? Quem tudo faz abaixo de Deus é os nossos orixás, os nossos guias, eu tenho plena consciência disso. E cada dia mais eu vou me disponibilizando. Eu costumo dizer assim: eis-me aqui. Eu só falo isso: eis-me aqui. Que diminua eu, para que vocês cresçam sempre, para praticar o bem, ajudar as pessoas que precisam. E é isso. Há quanto tempo tem a casa? Que eu trabalho aqui deve ter assim, mais ou menos uns 15 anos. A casa deve ter uns 3, porque a gente foi fazendo aos pouquinhos. Vamos colocar um telhado para quando chover ter onde ficar. Aí do telhado veio a parede.
Aí da parede veio o altar. Aí do altar vamos fazer uma fontezinha. E aqui está. Como que foi para a senhora, sendo mulher, levantar esse barracão? Foi muito difícil. Foi muito difícil em questão de... Até pela minha idade, né? Porque eu tenho 47 anos, eu não me acho uma mulher nova. Eu sou uma jovem senhora, vamos dizer assim. Mas por ser negra, por não ter estudo, porque eu estudei só até a 4ª série. E por ser mulher, né? Com certeza. E negra, aí já fica... As coisas já ficam um pouco mais complicadas. Mas aí foi acontecendo, eu fui pedindo força. Como no início eu falei que eu sempre fui muito só, na verdade, eu fui criada e educada pela vida. Então, eu tenho aquela meio que defesa, aquela meio que eu quero, eu vou buscar, e com a ajuda dos meus filhos, do meu esposo, entendeu? Quando eu sou uma pessoa muito determinada, quando eu falo assim, eu vou fazer tal coisa, eu quero, eu vou atrás. Eu luto, se eu tiver que secar gelo, eu vou secar gelo, mas eu vou conseguir aquilo, o meu objetivo, eu vou conseguir aquilo que eu vou atrás. Entendi. Diante dessa história que a senhora contou pra gente, que realmente é emocionante, hoje em dia a senhora se considera uma mulher feliz, uma mulher corajosa? Eu me considero uma mulher feliz, uma mulher de sorte, uma mulher privilegiada. Agora, vamos voltar um pouquinho à sua origem, à sua trajetória. Estamos conversando agora com a mãe Magnólia, mas a gente quer saber também um pouco sobre a Magnólia. A Magnólia nasceu na Bahia. Éramos 6, minha mãe tinha 6 filhos, né, comigo. E quando eu nasci, eu fui rejeitada ali no meu nascimento. Inclusive, eu fiquei sabendo de como foi a minha trajetória do nascimento ano passado, que eu tive na Bahia com a minha irmã. Eu levei a vida inteira sozinha na vida, porque a minha mãe me deu para minha avó. A minha avó morava numa cidadezinha de interior, tinha uma vida muito sacrificada. Mas mesmo assim eu tinha muito amor. Minha avó era aquela pessoa já de idade, era muito rígida. Então, apesar de tudo que eu passei, eu sou muito grata. Porque a minha avó, ela não tinha um conforto, um luxo para me dar, mas ela me ensinou a ter caráter, a ter bom coração, a ser honesta. E aí, nesse meio tempo, era minha avó e meu avô. Meu avô faleceu, a minha tia que morava em Campos veio buscar minha avó. Foi buscar minha avó na Bahia. E eu vim com a minha avó para Campos. E chegando em Campos, a minha tia me tirou da escola e me colocou para trabalhar. Eu trabalhava, assim, praticamente dia e noite. E com o tempo a minha tia me proibiu, a minha tia fez um cômodo de casa para minha avó e a gente usava o banheiro da minha tia. E a minha tia me proibiu que eu usasse o banheiro da casa dela. Eu, com 14 anos, eu fiquei sem o básico que um ser humano precisa. Para mim tomar banho, eu tinha que esperar anoitecer para tomar banho debaixo de uma árvore, no escuro no quintal. Desculpa, gente, eu vou ser bem clara. Não pode ir, a senhora pode ir. Para mim fazer as minhas necessidades, eu tinha que esperar chegar à noite. Respira. Desculpa. Não, respira. Para fazer as minhas necessidades básicas que um ser humano precisa. E ainda assim, achando pouco tudo isso, ela me botou para fora de casa. Foi quando eu vim sair desnorteada, não tinha para onde ir. Eu era uma criança assim, vim de um interior da Bahia. Né? Hoje em dia, as meninas de 14 anos já têm uma experiência de vida e eu não. Eu fui entregue à própria sorte. Realmente é de se emocionar. Mas, assim, a todo tempo eu vi a mão de Deus. E hoje, sem sombra de dúvida, o meu orixá já estava ali comigo, os meus guias. Porque eu levei 3 dias de Campos a Cabo Frio
e não sofri nenhum tipo de abuso. Pegamos carona, sabe? Até chegar aqui, e cheguei em Cabo Frio. E aí, quando eu cheguei em Cabo Frio, eu falei, e agora? Eu estava tão sozinha quanto eu estava em Campos. E na época, era época de carnaval. E antes de eu chegar em Cabo Frio, eu parei em Conceição de Macabu, na rodoviária, e eu estava ali. Aí, à noite, eu deitei no banco da rodoviária, que eu já não estava aguentando mais, fui vencida pelo cansaço e dormi. E de manhã eu acordei com um casal de gari, com um pão e um café com leite, me dando, e falou assim, você deve estar com fome. Eu estava aqui ontem trabalhando e vi você aqui. E hoje eu cheguei e você continua aqui. Lá eu não entendia tanto cuidado. Hoje eu entendo, sabe? Eu entendo e tenho muita gratidão. E aí eles me deram café e falou assim, você tá indo para onde? Eu falei, eu tô indo para Cabo Frio. Eles falaram assim, eu vou te levar ali na borracharia que fica mais fácil para você arrumar uma carona. E cheguei lá, era um senhor, e eu tava com a roupa do corpo. O senhor me deu uns trocados, na época real era muito dinheiro. E falou assim, você fica tranquila que eu vou arrumar uma carona para você chegar em Cabo Frio. E apareceu um rapaz lá que era conhecido dele, e ele disse assim, o rapaz falou assim, não, eu vou para Macaé, mas não vou bem pro centro de Macaé, eu vou ficar na entrada. Mas eu levo ela. Aí eu entrei no carro com o rapaz, e ele falou assim, não, eu vou deixar você na rodoviária, não me custa, eu já tô aqui na entrada de Macaé. E me deixou na rodoviária, e dali eu peguei um ônibus com o dinheiro que o moço tinha me dado, e cheguei em Cabo Frio. Era época de carnaval. Eu desci ali na rodoviária e fiquei meio que para onde eu vou. E fui andando. Cheguei no canal, não sei se vocês que estão aqui, foi dessa época que, na época tinha quiosque até ali perto da ponte, de cachorro-quente, essas coisas. Aí eu olhei aquele tanto de gente, aquela multidão, falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí cheguei em um quiosque de hot dog e perguntei para a moça, a senhora tem alguma coisa para me fazer? Para a senhora me dar um cachorro-quente que eu estou com fome. E a moça falou assim, não tenho nada para fazer não, você está vindo da onde? Eu expliquei a ela, assim, eu não tenho nada para você fazer não, mas eu vou te dar um cachorro-quente. Aí eu comi, agradeci e fiquei por ali, porque eu não tinha para onde ir. E no outro dia eu estava ali de novo e pedi que ela me arrumasse um trabalho. E ela falou assim, eu não tenho um trabalho, mas eu posso ver com meu filho, para você trabalhar na praia. E ali, aí o filho dela me deu trabalho, na época eram aquelas carrocinhas de rocada, que era de madeira, era muito pesada e eu não conseguia empurrar na areia. E aí os meninos que trabalhavam também empurravam para mim e ali eu ficava parada. Então, gente, é o que eu volto a dizer, a todo tempo tinha cuidado de orixá. A todo tempo tinha cuidado dos meus guias, a todo tempo tinha cuidado de Exu na minha vida. E tinha dia de eu vender uma cocada e não dava nem para me comer. Passado-se uma semana, a moça vendo o meu esforço, a minha dedicação, porque eu queria trabalhar. Eu não queria estar ali mendigando, pedindo, sabe? E aí ela me deu trabalho na casa dela. Me levou para a casa dela, ali eu trabalhava, eu tinha uma casa, eu tinha um teto para dormir, eu tinha uma comida boa para comer. Eu não tinha salário. Eu trabalhava por conta disso, da comida e do teto. Mas para mim era maravilhoso, para mim era o mundo. Porque até então eu não tinha nada. De repente, né? Começou a aparecer tudo. Sim. E aí foi indo, eu conheci o pai dos meus filhos, que aí foi eu achei assim, agora eu vou ter uma família. Ali era só o começo do sofrimento. Foi só o começo. Porque, assim, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita. Eu não apanhava, eu não, porque eu enfrentava. Por eu ser muito só, eu aprendi a me defender. Eu aprendi a lutar por mim, sabe? E foram 8 anos. E virei mendiga de novo. Agora com 6 filhos, com 4 filhos pequenos. E fiquei um ano sofrendo, passando. Foi quando eu conheci o meu esposo. Conheci ele e
Até aí eu não tinha, não era da religião, eu não aceitava. Até o momento a senhora não... Eu não aceitava a religião. E aí conheci o meu esposo, a gente casamos, fomos para a igreja evangélica, porque eu tinha um problema na cabeça, eu tinha uma dor de cabeça incurável, que eu fiz todo quanto é tipo de exame e não dava nada. Muitas das vezes eu acordava na UPA, eu deitava na minha casa e acordava na UPA. Eu tomava morfina, tramol, tudo quanto é tipo de analgésico e a dor de cabeça não passava. E um dia minha filha mais velha chegou, meu marido ligou para ela e falou assim, ó, vem aqui me ajudar com a sua mãe, porque a sua mãe vai morrer. E a minha filha veio às pressas, e a minha filha chegou aqui e falou assim, não, o problema da minha mãe não é médico, é espiritual. E eu não tinha mais, eu já tinha ido para a igreja, eu já tinha... Não tinha mais para onde correr, só voltava a Umbanda. Umbanda. E aí eu fui. Saí daqui, fui para Campos, e cheguei em um terreiro muito simples, muito humilde, mas já cheguei lá recebendo o meu boiadeiro Sete Campinas. Esse senhor é tudo na minha vida também, sabe? E daí de lá para cá eu não parei mais. Mas aí, até então, a senhora iniciou-se na Umbanda. Na Umbanda. E como veio a feitura? Veio logo após? Então, eu fiquei um tempo boa, sem sentir dor, e falava assim, não, candomblé não é para mim. Não, nunca. E daí, voltei a sentir as dores. No mesmo dia que eu falei que candomblé não é para mim nunca, eu dei a crise de novo. Nossa, já era um sinal maior do orixá. Dei uma crise de novo e desmaiava, e era UPA todos os dias, todos os plantões do UPA já me conheciam, e era ressonância, e era tomografia, e foi diagnosticado um coágulo no meu cérebro. Porque foram muitos dias sentindo dor, e aí o espiritual já estava indo para a carne. Nossa. E o médico, meu marido perguntou assim, tem cirurgia? O médico falou, não, não tem cirurgia. Eu já estava perdendo o movimento do meu corpo, de um lado. Nossa. E aí o médico falou assim, vamos medicar para ver se o coágulo se desfaz. E eram medicações muito fortes, que eu não conseguia andar, eu não conseguia me alimentar. Meu marido tinha que me dar banho, tinha que me dar comida na boca. E aí entrou a depressão. E mesmo com essa quantidade de remédio, eu sentia dor. Aí, quando foi um dia, uma amiga minha falou assim, tem uma moça em São Pedro que ela joga, vamos lá. Aí eu falei assim, eu não acredito. Né? Porque... Aí fui. Ela marcou com o pai de santo dela e ele jogou para mim. E ele disse assim, ou faz o santo ou morre. No primeiro momento eu falei assim, então eu morro. Mesmo assim, a senhora não queria aceitar a questão do orixá? Não. Eu falei, então eu morro. Só que quando eu falei, então eu morro, eu não tinha noção, porque a dor de cabeça triplicou. Não tinha nem noção do que tinha falado. Do que tinha falado. A dor de cabeça triplicou. Aí meu marido foi e conversou, não, a gente, se é isso, a gente tem que fazer. E eu, assim, e ele jogou, e não, tem que fazer o santo, tem que fazer o santo, tem que fazer o santo, ou faz ou morre. Eu falei assim, já que é pra mim melhorar, então eu vou fazer o santo. Mas eu falei assim, sabe, que eu me arrependo disso até hoje. E aí, quanto que é? 9 mil reais. A gente não tinha R$1. E aí eu comecei a questionar, como assim 9 mil reais? Orixá não é amor? Por que eu tenho que pagar para ficar boa? E aí meu marido correu, pegou empréstimo, e isso e aquilo outro, e conseguiu os 9 mil reais. Aí ele jogando, aparecia orixá, aparecia Mãe Ansã, aparecia Exu, aparecia todos os orixás menos Paramulo no meu jogo. E 3 dias antes de eu recolher, ele jogou de novo e virou para mim e falou assim, minha filha, se eu te disser que seu orixá não é Mãe Ansã, o que muda na sua vida? Eu falei, para mim não muda nada. E ele falou assim, pai Romulo falou que ele é pai, ele não abre mão. E eu, na minha ignorância, eu falei assim, isso é bom ou ruim? Jogou meu pai. Ele falou assim, o orixá Mulu é um orixá muito bom. Começou a me explicar. Eu falei, se é para mim ficar sem dor.
Recolhi, fiquei 21 dias recolhida. E sofri muito. Eu não sei nem se eu posso falar. A senhora fica à vontade desde o momento, né, que não... Não, eu não vou citar nomes. Sim. Eu sofri muito recolhida. Eu sofri muito e não foi pouco. Hoje eu vejo que eu estava sendo testada mesmo, provada. Até porque quando falava em orixá eu era muito arrogante. Eu achava que eu estava sendo obrigada. Em alguns momentos eu cheguei a achar que o orixá precisava de mim. Olha quem sou eu. Mas na minha ignorância eu cheguei a pensar isso. E passei muito e assim, a minha feitura foi linda. O meu orixá se apresentou lindo, muito vivo na minha vida. E foi a partir daí que eu aprendi a amar. Tanto a religião, o candomblé, quanto o meu orixá e todos os orixás. Hoje em dia eu não saberia viver em outra religião. Até porque, né, a senhora veio do berço do candomblé em si, Bahia, né? Eu tenho essa concepção de Bahia quando eu penso no candomblé, no espiritismo, no orixá, quando eu penso da nossa descendência, Sim. né? Então, assim, é até um pouco assim contraditório uma pessoa que veio, né, da Bahia, sabendo como funciona, até porque acredito que naquela época existia muitos barracões lá, né? A minha mãe era do Guerreiros. candomblé. E a Minha senhora avó vivia também. isso e, de repente, não querer. Não, assim, é porque eu sempre fui uma pessoa. Hoje não, hoje, né, eu evoluí um pouco, graças a Deus, graças ao orixá. E como eu fui assim, criada pela vida, eu não aceitava regras. Se falasse assim, você tem que beber essa água, eu falava assim, não, eu vou beber o café. Entendeu? Entendi. E a minha mãe falava assim, você tem que se iniciar, você tem que seguir a religião, porque você é herdeira. E eu falava assim, eu não sou obrigada. Ninguém me obriga a nada. E por isso eu tive que pagar um preço. E um preço alto. Porém, hoje, esse preço, essa dívida, né, já está quitada, e hoje renasceu uma nova Magnólia e a mãe Magnólia do Molu, né? Que está liderando essa casa, que tem filhos muito educados, maravilhosos, e está vivendo esse novo dentro da religião e passando também essa experiência, essa coisa que a senhora passou, né, durante esse período de feitura, entre todas essas coisas que a senhora, né, viveu. Eu acredito que a senhora passe coisas mais amorosas para com seus filhos de santo, né? Sim. A senhora meio que acolhe o dobro que a senhora foi acolhida. Eu vejo isso, que a senhora tem essa coisa do amor mesmo, o amor que Pai Omolu gerou na senhora, a senhora está gerando pelos seus filhos. E isso é muito, muito, muito importante. Então, se alguma mulher hoje assistir essa entrevista, o que assim, e estiver passando pela mesma situação de vida ou pelos mesmos fatos acontecidos, né, que a senhora passou, qual frase ou o que a senhora poderia dizer para motivá-la a continuar e não desistir? Força, fé e foco. Que conseguimos. Eu consegui, todas nós conseguimos. Eu vou fazer um bate-volta com a senhora rapidinho. Eu vou falar uma palavra e a senhora responde a primeira coisa que vier na cabeça. Umbanda. Amor. Filhos de santo. Família. Boiadeiro. Meu pai. Filhos. Família. Omolu. Tudo. De acordo com esse bate-volta aí, me chamou a atenção o seguinte, que a gente não conversou sobre isso, a gente não falou sobre isso. Até porque é uma entidade que eu conheço, porque a minha mãe também carrega esse homem na vida dela, e eu tenho um respeito, uma fé muito grande nesse boiadeiro. Que a linha de boiadeiro em si é muito bonita, eles são bonitos, eles são juremeiros, eles são feiticeiros, alguns boiadeiros, né, carregam aquele feitiço, e
Como foi receber essa entidade pela primeira vez? Foi mágico, foi uma dádiva. Uma dádiva. Foi um presente sem preço. Esse senhor, ele é presente na minha vida todo o tempo. Ao meu deitar, ao meu levantar, ao meu me alimentar, ao meu caminhar. Esse senhor é presente na minha vida a todo tempo, não só na minha, como de todos os meus filhos, de toda a minha família. Pai Omulu, né? Ele já havia preparado um destino, Deus primeiramente, mas acredito que o Orixá também tenha preparado. Sim. Mas essa entidade, a senhora acredita que ele foi o condutor para tudo isso? O meu herdeiro? Ou teve alguma outra entidade, como um Exu, uma Pombogira? Assim, teve também a minha dona Sete, eu falo a minha dona Sete, que é a minha mãe, sabe? Essa senhora teve a todo tempo também. Assim, eles cuidavam de mim, assim, falando, humanamente falando, era um conjunto, sabe? Porque a minha trajetória, o que eu passei, hoje eu vejo, era muito cuidado. Era muito cuidado, porque uma menina vinha de Campos, uma menina com 14 anos, ainda virgem, e não ser abusada pelo meio do caminho, pegando carona, não tem outra explicação. Proteção. Foi proteção de verdade. De verdade. Não tem outra explicação. Isso mais ou menos foi no ano de 1900 e... Foi no ano de 2002. 2002. O ano que meu filho nasceu. Foi 2002. Não. Desculpa, gente. 2002 foi a segunda trajetória. Então, foi a senhora antes. Chegou na década de 90. Eu cheguei da Bahia em 90. Foi 91. 91, nossa. Então, foi 91. É uma trajetória, é uma caminhada de fé. Porque, como a Márcia disse, o nosso intuito é mostrar histórias, conectar mulheres, independente de cargo, né, independente de posição dentro da espiritualidade. E essa história da senhora, acredito que muitas mulheres possam até mesmo estar passando por alguma coisa desse tipo. E ouvindo a senhora assim, dá uma esperança, dá um motivo de, opa, que isso, eu vou me reerguer e vou fazer melhor, certo? Sim. Agora, deixa eu falar sobre a sua casa, né? A sua casa de axé. Qual a dificuldade que a senhora encontra hoje? A dificuldade que eu encontro hoje aqui? Isso. Olha, assim, se eu falar que não tem dificuldade, eu estou sendo hipócrita. Estou mentindo. Só que quando a gente tem pessoas à nossa volta que estão ali com a gente para tudo, como eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, as coisas se tornam mais fáceis. Sabe? Porque aqui a gente trabalha num coletivo. Nós somos uma equipe aqui. Uma equipe voltada para Casa Boiadeiro 7 Campinas. Aqui eu não faço nada sozinha. Então, eu não sei dizer se o nome é bem dificuldade, porque eu nunca estou só. Então, a dificuldade aqui não existe pela união de todos. Sim. Né? Sim. Mas quando a senhora chegou aqui, até porque tem vizinhos, né? A senhora encontrou dificuldade, estou falando nesse sentido agora da boa vizinhança, de pessoas que, de repente, fizeram algum preconceito com a senhora, tipo, né, vamos usar o termo pejorativo, macumbeiro. Olha, isso eu não vou dizer de vizinho, porque isso é na vida, no geral. Onde a gente chega, tem alguém olhando, primeiro por a gente ser negra, né? E depois pela religião. Agora, diretamente com os meus vizinhos, eu moro aqui há 25 anos. Eu nunca tive problema, porque eu tenho consciência que o meu direito acaba onde o próximo começa.
Então, eu estou sempre procurando fazer meu estoque aqui, não é muito, eu não varo a madrugada dentro com tambor, porque eu sei que tem vizinho aqui, mora pessoas evangélicas. Eu respeito o espaço e eles têm me respeitado. Eu nunca tive problema nenhum com o vizinho, graças a Deus. Isso é muito importante, até porque a gente sabe que nós, espíritas, tanto faz da Umbanda ou do Candomblé, nós somos meio que perseguidos por algumas pessoas, Sim. né? Agora, com relação à vida da senhora, né, fora daqui, a senhora teve algum preconceito? Alguém fez algo assim que a senhora falou, não, peraí. Ah, sim. Vários. Por exemplo, eu sofri um preconceito brutesco sem a pessoa saber que eu era da religião, só pelo fato de eu ser negra. Há alguns anos atrás eu já era da religião, mas essa pessoa que fez esse preconceito não sabia. Eu fui acusada de roubo dentro de uma loja de Cabo Frio. Complicado. E isso me gerou traumas. Eu processei a loja, teve audiência, teve uma série de coisas, mas como a gente sabe que essa doença é incurável, infelizmente, a doença, que o preconceito é uma doença. E as pessoas falam assim, porque o câncer está matando, mas eu acho que o preconceito está matando muito mais. O preconceito ainda... E fala assim, porque o preconceito tem que acabar. Não vai acabar, sabe por quê? Porque não tem justiça humana, o preconceito. Porque quando eu estava dentro do fórum com o dono da loja, que me acusou de roubar um batom, e foi provado e comprovado que eu não tinha roubado nada, porque na hora eu tirei tudo da minha bolsa, inclusive eu estava com a prima do meu marido, que ela era loira, e ela estava mexendo nas mesmas coisas que eu, e ninguém quis ver a bolsa dela. Mas a minha eu tive que tirar tudo de dentro da bolsa. E eu pedi para ela filmar. E foi comprovado que eu não tinha pego nada. Porque quando eu passei por isso tudo, eu nunca mexi em nada de ninguém. Por que agora que eu nem precisava eu ia fazer isso? E no fórum, quando foi para a audiência, a juiz ou a subjuíza, não sei dizer, falou para mim assim, que Vossa Senhora só vai ganhar 3 mil reais. Eu falei assim, mas eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu não preciso de 3 mil reais, eu estou aqui para ter justiça, para que não venha acontecer isso com outras pessoas. E ficou por isso mesmo. Sempre assim. Ainda sempre assim. Porque acredito que... Eu tenho fé que um dia isso acabe. Mas a nossa luta é diária, é constante. Sim. É todo o tempo. Agora vamos falar sobre os seus filhos de santo. Sim. Como foi receber seu primeiro filho de santo? E até hoje vem essa sensação dos novatos chegando, dos filhos chegando. Como é essa sensação de acolher? Olha, sensação de mãe, porque eu sou mãe de 6 filhos. E meus filhos de santo tá aqui, depois a senhora pode ver com eles que eu não trato eles diferente dos meus filhos carnal. Eu dou amor, eu dou carinho, eu sou atenciosa, eu brigo quando preciso, eu chamo atenção, sabe? E a cada filho novo que chega para casa, antes eu sento, eu converso, eu explico a funcionalidade da casa, né, as regras. Falo que eu também sou muito exigente e chata. Então, quanto a isso, sim, é sempre bom, né? Chegar mais um, e assim como eu cuido deles, eles também cuidam de mim. Como eu falei aqui, a gente está uma família mesmo. E é isso. Então, a senhora é mãezona por completo, né? Eu acho, né? Eu brigo dessa com eles. Tem ciúme? Tem ciúme? Ciúme dos filhos? Tenho. Eu brigo, eu falo, mas eu não admito que ninguém brigue com eles, que ninguém fale. Que ninguém, não, é meus filhos. E qual o calendário da casa? Assim, a senhora faz as umbandas semanalmente, mensalmente, quinzenalmente? Como que... Então, a gente costuma tocar
gira aberta de 15 em 15, que aí, nesse meio tempo, tem as gírias de desenvolvimento. Né? E agora, esse ano, depois que dá a Semana Santa, a gente vai voltar com uma outra agenda. Que aí, às quarta-feira, eu vou atender com os Preto Velho. E aí, na próxima semana, é gira de desenvolvimento. E na próxima semana, é gira aberta. E é assim, a nossa agenda vai ser assim. Vamos recapitular aqui uma coisa que ficou um pouco vaga, porque acredito que o pessoal vai estar querendo saber. Peraí, mas a senhora se iniciou numa nação de Queto. Queto. Né? Hoje, a casa da senhora é Umbanda. Umbanda. Né? A senhora dirige Umbanda. Mas, por um acaso, fazendo o ritual do candomblé, a senhora vai continuar na nação de Queto. A senhora não mudou até então. Depois que se iniciou, a senhora não trocou a Não, nação. eu já passei por outras nações. Mas aí voltei para o Queto. A senhora iniciou no Queto, passou por uma outra nação e depois retornou ao Queto. Uhum. Então, a casa continua sendo de Queto. Queto. Sobre quem iniciou a senhora, né? Também era da Bahia ou era daqui? Era de São Paulo. Era de São Paulo, mas, no caso, veio trazendo a raiz do Queto. Do Queto. Aí, após isso, a senhora tomou as obrigações, tudo direitinho, com outra nação, é isso? Tomei a obrigação de num EFON. Sim. Até então, eu só tenho a minha obrigação de um paga. No candomblé. Entendi. Com relação a outras mulheres, a senhora tem o mesmo posicionamento sempre ou a senhora vê que algumas exageram em alguma coisa? Vamos falar assim sobre as mães de santo hoje em dia, né? A senhora acha que algumas, porque com certeza a senhora conhece algumas, né? Algumas Yaorixás. A senhora acha que elas estão dentro do padrão que a religião exige? Olha, é muito complexo em falar isso, porque cada pessoa é uma pessoa, entendeu? E cada um tem um ensinamento. Cada nação é diferente, vem com seus costumes. Então, é muito complexo de responder isso. Tem coisas que eu já presenciei que eu não faria. Como eu acredito que tem coisas que se já presenciaram em mim que as pessoas falam assim, eu não faria. Então, isso é um assunto muito complexo. Até porque somos seres humanos. Né? A gente não agimos todos da mesma forma. Vou deixar o presente que a gente trouxe, tá bom? Para quem não sabe, a equipe das Iabás deu início a desenvolver acessórios para as mulheres, acessórios para uma mulher de Umbanda, de candomblé. Eu vou dar para a senhora esse presente. Eu espero que a senhora goste, obrigada. porque a gente que fez. Eu acho que a cor simboliza bastante também, né? Ai, que lindo, sim. Eu vou até usar ele agora. Bom de agradecimento. A gente está quase encerrando aqui, mas antes de encerrarmos, qual a mensagem a senhora deixaria agora para todos que estão nos vendo, para as mulheres que estão aí nos assistindo, nosso público? A mensagem que eu gostaria de deixar é que respeito, em primeiro lugar, sobretudo respeito, humildade e nunca desistir. Desistir nunca. Força, fé e foco. Que é importante, né? Sim, sempre. Mãe, muito obrigada pela disposição, pela disponibilidade. Obrigada novamente por nos receber com tanto carisma. Estou me sentindo na minha casa, né? Espero voltar mais vezes, não como entrevistadora, mas para louvar o sagrado, né? E quero agradecer os filhos de santo que estão aqui, quero agradecer a equipe que está aqui por trás, só na atividade. E lembrando a vocês, você que não nos segue no perfil do Instagram, @iabás2025, tá? E também, quem ainda não sabe, se inscreva no nosso canal no YouTube, Iabás 2025, e breve estará essa entrevista maravilhosa com a Mãe Magnólia do Mulu. E até o próximo episódio.